Obrigado, Milena Teixeira. Agora 6:06. Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, para Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. O governo mandou os ministros reassumirem os mandatos no Senado para as votações de amanhã. Preocupação em segurança com o placar com relação à sabatina de Dino e Gonê? Tem um pouco, Bocardi. Tem principalmente uma preocupação com o voto da suplente do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Margarete Busetti, ela é do PSD e ela declarou em enquetes e em outras sondagens que foram feitas nos últimos dias, estar ainda indecisa com o seu voto. Então, para não designar apenas o ministro da Agricultura para voltar, e isso parecer uma atitude misógina e ser criticado pelo fato dela ser a única mulher entre esses suplentes todos, aí o Planalto decidiu mandar todo mundo voltar para votar. Então, o único voto considerado de verdade ali preocupante é o da suplente do ministro da Agricultura. Mas para não ficar caracterizada uma ação em cima dele e dela e não causar um desconforto ainda maior na bancada do PSD, que poderia até levar alguns outros votos em solidariedade, voltam todos os ministros. E aí, com isso, eles estão entabulando o seguinte discurso. Muitos desses ministros foram governadores junto com o Dino, que é o caso do Wellington Dias, do Camilo Santana e do Renan Filho. Então, seria uma forma deles prestigiarem, homenagearem ali, prestarem uma homenagem ao colega. E aí, por isso, eles estariam regressando aos seus mandatos para votar. O governo quer que não fique parecendo algo nem muito incisivo ali em cima da senadora Margarete e nem algo que denote uma preocupação com a derrota. Então, toda essa questão de uma celebração, uma festa, uma homenagem ao ministro. Eu falei com dois desses senadores que vão voltar, desses ministros que vão voltar aos seus mandatos no Senado. Eles dizem que a projeção no governo é que o Flávio Dino seja aprovado com uma votação superior à do ministro André Mendonça, mas com menos votos do que o Cristiano Zanin. Então, prevendo um placar favorável a ele entre 46 e 52 votos. Essa é a expectativa que eu colhi. Portanto, ninguém acredita que ele vá ser rejeitado, mas também não tem aquela tranquilidade de que ele vai ser consagrado com um placar elástico e muito favorável a ele. Tem todas essas questões que foram sendo angariadas ao longo deste ano inteiro, essa politização da atuação dele no Ministério da Justiça, que é apontada por muitos como um fator para que ele não vá para o Supremo Tribunal Federal, e ele próprio, como a gente viu na reportagem da Milena Teixeira, tem procurado responder a isso nos últimos dias, dizer que vai saber distinguir uma coisa da outra. Ele também tem procurado se desvincular da pauta excessivamente progressista, como consideram os senadores de centro e senadores de direita, essa questão de aborto, questão de descriminalização das drogas, ele tem sido muito genérico, tem evitado se comprometer com esses assuntos e deverá ser questionado duramente a esse respeito na sabatina que está prevista para começar às 9 da manhã de amanhã. Então é assim, são muitas as indicações que vão ser votadas nessa quarta-feira, tem um verdadeiro mutirão aí de indicações para ser votadas, mas a mais importante, a mais nevrálgica, a que pode levar alguma surpresa, aquela que o governo olha com cautela, é justamente a indicação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. A nomeação do Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República é dada como favas contadas. Ele deverá ter, inclusive, mais votos do que o Flávio Dino. Senadores que talvez nem votassem no Gonê, votassem contra ele
para combater o governo, pensam em votar a favor para justamente marcar a diferença de placar. Isso foi uma outra apuração que eu colhi nas conversas com os senadores hoje. Então, os senadores da oposição devem votar a favor do Paulo Gonet para justamente falar, olha, Flávio Dino foi aprovado com um placar menor, ou Flávio Dino foi rejeitado, que é o que eles gostariam, mas que ninguém considera a hipótese mais provável, a hipótese mais ali previsível. Então, todo mundo acredita que ele vai passar, mas é uma votação cercada desses cuidados adicionais. Ô, Vera, lá no Congresso está uma correria, né? Desse fim de ano, muita coisa para ser aprovada. A gente vem falando aqui no Viva Voz. Mas agora há a possibilidade da instalação de uma nova CPI para apurar aquele desastre ambiental em Maceió, provocado pela mina da Braskem. Tem questões muito pertinentes envolvidas nesse assunto. Queria entender por que o governo tenta evitar a todo custo essa investigação. Tem alguma ligação com a Petrobras? O que tem por trás? Tem isso. A Petrobras é uma das sócias da Braskem, então houve um trabalho da empresa contrário à instalação da CPI, que mobilizou setores do governo. A gente sabe que a diretoria, principalmente o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, não tem a melhor das relações com o Palácio do Planalto. Mas, nesse caso, houve uma união de esforços para tentar dissuadir os senadores da realização da CPI, algo que não foi possível. As assinaturas já estavam colhidas antes da mina 18 ter colapsado como colapsou em Maceió. Já vinha uma pressão grande por essa instalação da CPI, não é uma CPMI, é uma CPI só do Senado, antes mesmo da mina cair, desabar, como aconteceu. É uma pressão grande pela instalação vinda do grupo do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do senador Renan Calheiros, que são, por sua vez, aliados do governador de Alagoas, Paulo Dantas, e contrários ao prefeito da capital, João Henrique, que é ligado, por sua vez, ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, além de uma questão de acionária e empresarial de interesse da Petrobras, também tinha um interesse do governo de não contrariar, não melindrar, não criar uma espuma com o presidente da Câmara, Arthur Lira, num momento em que, você bem lembrou, Marcela, tem muita votação para acontecer. O governo precisa do Lira, então não achava que era hora, justo no fim do ano, começar uma CPI. Então todo o discurso dos ministros, dos líderes do governo, foi no sentido de que se deveria apurar isso por meio de uma CPI em Maceió ou na Assembleia do Estado e evitar que isso chegasse ao Congresso Nacional, contaminasse a votação da agenda econômica e com isso atrapalhasse aí essa reta final do ministro Fernando Haddad em tentar votar a agenda econômica. Deixaram, né, ganhar um tom aí, um palco maior essa história toda. Reforma tributária. O texto da reforma deve ir à votação ainda nesta semana. O que deve mudar, Vera? Isso acaba impedindo a promulgação ainda neste ano? Eles vão tentar que não impeça, Bocardi, por meio de um subterfúgio. Qual é esse subterfúgio? É fazer as mudanças que eventualmente venham a ser feitas na reforma tributária por meio de supressão de trechos e não de mudança mesmo de redação que forçasse a um ping-pong, portanto forçasse a que a matéria voltasse para o Senado. Então a ideia é você suprimir trechos com os quais haja alguma divergência, alguma discordância, e aí deixar para que isso entre depois na regulamentação por meio de lei complementar, que vai ter de ser feita em vários dos pontos. Então, o relator na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, pode sim suprimir algumas coisas do texto que saiu do Senado, que é o texto do senador Eduardo Braga, e aí isso ficaria para a regulamentação posterior em lei complementar. O ideal do governo seria que ficasse igualzinho ao que saiu do Senado, até para não gerar nenhum questionamento e nenhum limbo
jogo jurídico justamente sobre se é possível promulgar dessa maneira ou não. Mas todo mundo com quem eu converso na Câmara diz que tem uma certa insatisfação com algumas questões que o senador Eduardo Braga incluiu na proposta. Ô Vera, antes da gente encerrar, queria trazer aquele assunto, a gente até comentou agora há pouco também no Repórter CBN, que é os hackers que invadiram a conta da primeira-dama Janja no Twitter, né, no atual X. O que a gente já tem sobre esse episódio, hein, Vera? Olha, isso é um absurdo, né, Marcelo? Porque ficou mais de uma hora a conta da primeira-dama sob a posse de hackers. E com ataques muito violentos a ela, ataques de cunho machista, de cunho misógino, ataques de cunho sexual, como sempre acontece nesses assédios direcionados a mulheres. Sempre tem essa coisa de chamar de vagabunda, de chamar de prostituta, e isso é um absurdo. Isso mostra que a gente, em um ano, evoluiu pouco em relação a essa polarização com características de discurso de ódio. A gente vai fazer um ano no mês que vem, do 8 de janeiro, que foi o ápice a que se chegou nessa situação, e a primeira-dama, ao longo desse primeiro ano de mandato do Lula, tem sido uma espécie de alvo preferencial da extrema-direita. Pelo fato dela ter esse perfil mais proativo, dela participar, tentar participar, inclusive, de decisões de governo, mas participar muito das viagens, das visitas, ela tem sido muito atacada. Ela, inclusive, já falou a esse respeito, já deu entrevistas, ela fez uma postagem hoje também sobre isso, mas ela tem falado regularmente sobre isso, ela tem conversado, inclusive, com executivos das chamadas Big Techs a respeito da responsabilidade que essas empresas precisam ter na moderação dos discursos, na moderação dos conteúdos e também em facilitar para a justiça o acesso a essas contas que promovem esse tipo de ataque. Então, a Advocacia Geral da União pediu que o ex-Twitter congele a conta, congele os acessos, congele todos os registros, para que isso facilite o acesso da Polícia Federal ao que houve e a tentativa de chegar aos autores desse ataque. E a gente vai ver, é difícil que investigações desse tipo avancem. A gente não tem tido muito sucesso em monitorar esse tipo de ataque, porque muitas vezes parte de servidores fora do Brasil, tem toda uma gama de expedientes que você pode utilizar para maquiar a autoria e para deixar no anonimato quem faz ataques covardes, misóginos e machistas desta natureza. Mas é um absurdo, é muito grave. As coisas que foram postadas são de extremo mau gosto, de extrema violência contra ela, contra o presidente da República. E vamos torcer para que se avance em alguma coisa nessa investigação e na responsabilização de quem promoveu esses ataques. Vamos lá, música, Vera.